Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Façamos uma breve revisão do que já consideramos nos vídeos anteriores. Naquelas reflexões meditamos sobre o fundamento da justificação e da redenção. A doutrina da justificação ensina-nos que, visto Jesus ter tomado o nosso lugar na cruz do Calvário, que nós encontramos nele o perdão, e quem se aproxima de Deus através de Jesus, mediante o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, ao dar a sua vida por nós naquela Páscoa em Jerusalém, que nós não só somos perdoados, mas somos justificados. Significa que estamos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Esta é a força da justificação que nós temos em Jesus. Então, ao apropriar-nos daquilo que Jesus fez por nós, nós recebemos a cobertura do seu sacrifício e por isso somos declarados justos diante de Deus. E como nós vimos a semana passada, quem é justo não é mais culpado. E em Jesus não estamos mais debaixo da condenação. Também meditamos sobre a doutrina da redenção. E redenção diz-nos que alguém teve que pagar o preço para outro ser posto em liberdade. E nós estávamos presos por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, vindo e morrendo por cada um de nós, naquela Páscoa, há quase 2000 anos atrás, Ele pagou o preço da nossa redenção. O preço da nossa redenção foi o seu sangue. As doutrinas que estamos nesta série, o sangue de Jesus, a considerar, nomeadamente a doutrina da justificação, da redenção, da purificação e da reconciliação, tem o seu assento naquilo que Jesus fez por nós mediante a sua morte, por ter derramado o seu sangue a nosso favor. E mediante a sua morte expiatória, nós encontramos aceitação diante de Deus. E podemos ver o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 9. Hebreus capítulo 2, versículo 9, que diz: Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Jesus veio e provou a morte por cada um de nós, para que nós não tivéssemos que provar aquele tipo de morte. Isto é a morte eterna que é o resultado do pecado e falta de arrependimento diante de Deus. E esta morte implica separação eterna de Deus. Mas porque Jesus provou essa morte, ou seja, ao ter ocupado o nosso lugar na cruz, significa que Ele provou a morte por nós, para nós não termos que passar por essa morte. Nós podemos ler ainda em João capítulo 5, 24, as palavras de Jesus. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meditemos agora na ligação entre a purificação e a Páscoa. Consideremos o significado da purificação do pecador mediante o sacrifício de Jesus naquela Páscoa, como disse, há quase 2000 anos atrás. Porque será importante considerarmos a doutrina da purificação do pecador. Como iremos ver a seguir, todo o culto a Deus deveria ser celebrado seguindo certas instruções dadas por Deus. Uma destas instruções estava ligada à purificação. A Páscoa, como celebração anual, foi instituída logo a seguir à primeira Páscoa no Egito e que teve lugar quando os judeus, o povo hebreu, saíram do Egito, a terra da escravidão. Deus deu instruções a Moisés quanto ao processo, a forma da Páscoa a ser celebrada. Tinha que ser celebrada no primeiro mês de cada ano do calendário hebraico. E pode-se ler mais sobre isto no livro de Números, capítulo 9. Segundo a lei exposta nas Escrituras, e neste caso as leis referentes às coisas santas, ninguém podia aproximar-se destas coisas santas sem primeiro estar limpo.
O livro de Levítico, capítulo 22, mostra-nos que as pessoas que se aproximassem das coisas santas tinham que primeiro ser purificadas. Esta purificação é referida em termos teológicos como a purificação cerimonial, ou seja, a purificação era a expressão da devoção da pessoa para com Deus. Querendo dizer com isto que era necessário as pessoas observarem os rituais de limpeza física e moral à luz das Escrituras, à luz do ensino bíblico, antes de chegarem a Deus através das atividades religiosas em que estivessem envolvidos, incluindo a Páscoa. Outras atividades seriam o dia de expiação, um momento tão importante no calendário religioso hebraico. Vejamos os seguintes exemplos que nos ajudam a compreender a importância da purificação em relação à Páscoa. Lemos em Números capítulo 9 que algumas pessoas não puderam celebrar a Páscoa por não estarem purificadas, não se terem limpo a tempo, e lá explica as razões do porquê. E, portanto, não puderam celebrar a Páscoa. Mediante as instruções que Deus deu a Moisés para situações dessas, essas pessoas poderiam, um mês depois, então, celebrar a Páscoa. Ou seja, na altura da Páscoa, que era celebrado no primeiro mês do ano, quem não estivesse purificado não podia celebrar a Páscoa, não podia estar com sua família e celebrar a Páscoa, tinham que estar separados da comunidade por estar em estado de imundos. E era então necessário eles primeiro passarem pelo processo da purificação. Visto a Páscoa ser um ato solene perante Deus, e também era considerado uma convocação santa, como nós podemos ler em Êxodo 12, Levítico 23, Números 9. Então, por ser uma atividade santa, era necessária a purificação das pessoas. Sem observarem estas leis, eles não deviam celebrar a Páscoa ao Senhor. Vimos um outro exemplo em 2 de Crônicas, capítulo 30, onde lemos sobre uma atividade da purificação para toda a nação, a fim de poderem celebrar ou sacrificar a Páscoa como ao Senhor. Eu sugiro a leitura deste capítulo em 2 de Crônicas, capítulo 30, para ver mais sobre os acontecimentos naquela ocasião e relacionados com a purificação e a Páscoa. Esta atividade da Páscoa, embora sendo realizada segundo a lei de Moisés, constitui para nós um bom auxílio na compreensão sobre a importância da purificação do indivíduo diante de Deus. No Novo Testamento e em João capítulo 11, versículo 55, podemos ler em João 11, 55, que diz: "Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem." Isto diz-nos que, muitos séculos depois da primeira Páscoa, que as pessoas ainda observavam o requisito da purificação. Este versículo sugere-nos que as pessoas que moravam longe de Jerusalém iam mais cedo para o local onde celebrassem a Páscoa, a fim de se purificarem a tempo. Vimos uma outra referência à purificação em relação à Páscoa em João capítulo 18, versículo 28. Nesta ocasião, Jesus já estava para ser julgado por Pilatos. Os líderes religiosos já tinham condenado Jesus. E como calhou na altura da Páscoa, e como tem estado a dizer, a crucificação de Jesus deu-se na ocasião da Páscoa, e Jesus estava na audiência, e os líderes religiosos não quiseram entrar naquela audiência, naquele lugar onde Jesus estava para ser julgado, para eles, os líderes religiosos, não serem contaminados, a fim de poderem comer a Páscoa. Isto mostra-nos como, segundo as crenças daquele tempo, e estavam baseadas nas leis de Deus, as pessoas levavam a celebração da Páscoa como algo bastante sério, e, portanto, a purificação era um fator bastante importante. E neste caso, aquelas pessoas quiseram evitar a possibilidade de se contaminarem.
a fim de poderem, em boa consciência e segundo a lei, celebrar a Páscoa, como estava instituída na lei de Moisés. A purificação no Antigo Testamento era considerada a limpeza cerimonial e incluía a pessoa lavar-se. Mediante esta purificação ritual, a pessoa de fé preparava-se para ir à presença de Deus, Deus que é santo. Este mesmo ato da pessoa era considerado um ato de santificação pessoal. O que tem a purificação no tempo do Antigo Testamento a ver connosco no tempo do Novo Testamento? Na Bíblia, o princípio da purificação está intimamente ligado ao princípio da santificação. A exigência da santidade é um facto tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus nunca deixou de ser santo e nunca deixou de exigir a santidade. A diferença que vimos é que a apropriação da purificação como da santificação passou a ter um fundamento diferente e mais seguro, no caso do Novo Testamento. No tempo do Antigo Testamento, as pessoas tinham que fazer o seu esforço em cumprir os rituais da purificação. Mesmo que não a entendessem, eles tinham que o fazer, era um requisito da lei. No Novo Testamento vimos que a obra da purificação cumprida em Jesus foi perfeita e também por isso completa. No Novo Testamento não é o ritual que cumprimos, mas o que aceitamos da parte de Jesus e que passamos a viver. Quem está em Cristo já está purificado. Como é que nos é dada esta purificação em Jesus? A Bíblia diz que Jesus se deu a si mesmo para nos remir e purificar. E aqui nós vimos o grande significado da Páscoa em Jesus. É bom celebrarmos a Páscoa, mas é bom fazê-la com a compreensão do que o que ela significa e o que é que foi alcançado por Jesus quando ele morreu como Cordeiro de Deus, ao ser ele crucificado no nosso lugar. Vejamos algumas passagens bíblicas. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Falando acerca de Jesus, diz: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Mediante o que Jesus fez, as pessoas que vêm a Ele com fé, segundo a doutrina bíblica, são feitas povo seu. E não só, mediante o que Jesus fez por nós e porque aceitamos o seu Evangelho, passamos a estar equipados para as boas obras. Neste ponto será bom esclarecer que, embora no geral as pessoas podem fazer boas obras, este texto mostra-nos que as obras que Deus quer são aquelas feitas por pessoas remidas e purificadas. Tal como no Antigo Testamento, as atividades das pessoas não seriam aceites se as pessoas não se tivessem purificado em primeiro lugar. Era importante, primeiro, estarem purificadas diante de Deus para toda a sua atividade, mesmo religiosa, ser aceite. No Novo Testamento, esta exigência permanece e as obras que Deus aceita são aquelas feitas por pessoas que, pela fé, apropriaram a sua purificação feita a seu favor pelo Senhor Jesus na morte, pela sua morte na cruz. Portanto, como o texto nos mostra, o Senhor purificou-nos para si, para sermos o seu povo e sermos pessoas também conhecidos por boas obras que fazemos, mas são aquelas obras feitas por pessoas já purificadas em Jesus. Isto não atribui à pessoa algum galardão ou alguma patente especial. Não, nós vimos a Jesus e reconhecemos o que Ele fez por nós, abraçamos o que Ele fez por nós pela fé e, segundo a Bíblia, ficamos cobertos com esta purificação que foi Jesus que efetuou no nosso lugar. Vejamos ainda Hebreus capítulo 1, versículo 3, que nos diz mais acerca da obra de Jesus. Hebreus 1, 3, falando de Jesus, diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem
da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Está aqui escrito, ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Lemos que Jesus fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Tendo realizado a sua obra de purificação mediante o derramamento do seu sangue a favor da humanidade, Jesus assentou-se à destra da majestade. E como nos diz Hebreus 7:25, Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Este mesmo versículo diz que Jesus intercede sempre por estas pessoas. Vejamos agora Hebreus capítulo 9, versículos 13, 14 e 22. Hebreus 9, versículos 13, 14 e 22, que diz: Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, isto é uma referência às atividades de purificação no Antigo Testamento. Repare o que diz o versículo 14 a seguir: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Em Hebreus capítulo 9, versículo 13, lemos a palavra santificam, que no grego, na linguagem que foi originalmente escrito, vem da palavra hagiazo e significa santificar, consagrar, separar, purificar. A palavra purificação no texto grego é a palavra katharos. Esta palavra dá o sentido de estar cerimonialmente limpo. Esta mesma palavra implica remover o que não está limpo, ou o que não está puro, ou aquilo que é impuro. No Antigo Testamento, a pessoa, mediante os sacrifícios expiatórios dos animais, podia estar diante de Deus e participar das coisas santas. Mas observemos que há uma comparação feita ao sangue de Cristo. Neste caso, a comparação ao sangue de Jesus é que este é muito mais eficaz na obra da purificação da pessoa que crê. O texto ensina-nos que pelo sangue de Jesus que a consciência é purificada. A pessoa neste estado está purificada por Deus para o servir. Será que Deus requer a purificação no Novo Testamento para as pessoas o poderem servir em adoração e em atos de ministério? Sim, Deus requer esta purificação em todos os seus filhos. Só que é importante compreender que esta purificação é a que Jesus nos oferece mediante a sua morte na cruz do Calvário e que foi realizada por Jesus. A ênfase está na purificação que Jesus fez por nós. Ele purificou-nos para si, purificou-nos para Deus. Não é o nós purificarmos a nós mesmos, mas é o que Jesus fez por nós. Isto é o que Deus aprontou para nós. Então, por que a necessidade desta purificação? E nós vamos entrar um pouco mais neste aspecto, o aspecto da apropriação, que é a nossa parte, e a parte que Deus fez. Nós lemos no primeiro livro de João, para o fim do Novo Testamento, 1 de João 1,7. 1 de João 1,7, lemos as seguintes palavras: Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O texto diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando é que o sangue de Jesus ficou disponível a todos nós? Quando Jesus foi crucificado na Páscoa. No mesmo ato de ser derramado o sangue de Jesus, houve purificação. O que antes não podíamos fazer, visto o nosso esforço e as nossas obras serem insuficientes, Deus o fez por nós através do sangue do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus purificou-nos dos nossos pecados.
E não só, a Bíblia diz que a nossa consciência foi purificada. Isto diz-nos que, por causa do derramamento do sangue de Jesus, não carregamos mais com o problema da consciência manchada pelo pecado. Por que não? Porque o que Deus perdoou está perdoado. E como também já vimos, estamos justificados e remidos pelo sangue de Jesus. Visto termos sido purificados, não há mais acusação contra nós. Visto estarmos purificados, podemos chegar ao lugar santo, podemos chegar junto de Deus e poder cultuar ao Senhor, ao Deus que é santo, que nos aceita como santificados porque passamos por debaixo do sangue de Jesus, ou seja, o sangue de Jesus nos lava e purifica de todo o pecado. Nesta purificação há duas partes e quero aqui comentar algo que às vezes deixa as pessoas um pouco confusas, porque dizem, mas o que é que eu tenho que fazer? A ênfase na Bíblia não é tanto o que nós temos que fazer, mas o que Jesus fez. A ênfase que cai sobre nós é nós ouvirmos e andarmos segundo o Evangelho de Jesus. Nós temos a nossa parte, temos a nossa obrigação moral para com Deus. Se nós fomos salvos gratuitamente por esta obra de Jesus, qual é a nossa resposta? A nossa resposta é vir a Deus com fé e dizer, Senhor, eu obedeço a Ti. Portanto, a nossa parte é a obediência ao Evangelho. Não é a obediência que nos purifica. Já fomos purificados em Jesus, mas por termos vindo a Jesus, tomamos a decisão de realmente obedecer à palavra de Deus. Compreendemos que Deus é puro e perante Deus não pode haver impureza. Por nossa parte, mediante o que a Bíblia nos ensina, apropriamos os seus ensinos e vivemos segundo o padrão bíblico. Podemos ler Tiago 4:8. Tiago capítulo 4, versículo 8, que diz: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O texto diz limpai as mãos, significa fazer limpo em todo o âmbito da nossa vida, seja no sentido espiritual ou no natural. Por que estarmos limpos? Porque como filhos de Deus, através da morte redentora de Jesus, nós andamos sempre diante de Deus. Portanto, a nossa parte é estar com atenção ao ensino bíblico e viver esse mesmo ensino com auxílio do Espírito Santo. Quero enfatizar mais uma vez, nós não somos salvos porque nos purificamos a nós mesmos, mas porque aceitamos a purificação que Jesus alcançou para nós e aceitamos isso pela fé. E porque Jesus fez no nosso lugar e aceitando pela fé, é como se nós o tivéssemos feito. Embora não o fizemos, foi Jesus que fez por nós. Ao aceitarmos, nós escolhemos obedecer à palavra de Deus. Então, é um relacionamento de amor e de compromisso com Deus. Não é um relacionamento de cumprimento de leis, é um relacionamento de paz, de amizade com Deus. Mais adiante, neste estudo, iremos contemplar o aspecto da reconciliação e ver as fortes implicações desta doutrina bíblica sobre a nossa vida. Mas voltando à questão da purificação, vimos que a outra parte da nossa purificação, e como tem estado a dizer, é o que Jesus já fez. Como já vimos nos textos que acabamos de ler, e pelo derramamento do sangue de Jesus, nós fomos purificados. Isto diz-nos que a nossa aproximação de Deus é pelo caminho que nos foi aberto por Jesus. Hebreus 10, versículos 19 a 23 diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. O versículo 20 diz que temos um novo e vivo caminho que nos foi consagrado pela sua carne. Isto é, outra forma de dizer, é viver mediante o sacrifício de Jesus a nosso favor. O caminho da nossa purificação foi estabelecido por Jesus.
Nós não construímos esse caminho através dos nossos atos religiosos ou devocionais. Este é o caminho que foi aberto por Jesus. A nossa parte é entrar no santuário pelo sangue de Jesus, como diz Hebreus 10, 19. A nossa parte é chegar a Deus e viver diante de Deus, tendo um coração verdadeiro, como diz Hebreus 10, 22. A nossa parte é andar pela fé, como diz Hebreus 10, 22. A nossa parte é andar limpos, segundo o que Jesus já fez por nós. Há muito mais para contemplar neste aspecto e a Bíblia é muito rica no seu ensino. Vimos, portanto, que Jesus efetuou uma obra perfeita, completa e capaz. Diante do Pai, foi Deus que aceitou a obra perfeita de Jesus. Jesus, ao morrer na cruz, Deus aceitou aquele sacrifício como um sacrifício perfeito a nosso favor. E algo que é perfeito não pode ser aperfeiçoado. Nós não podemos aperfeiçoar o que Jesus fez, só podemos aceitar. Há pessoas que querem ajudar a Deus ao fazerem sacrifícios para ver se podem purificar, abstêm-se de coisas ou fazem coisas só para ver se podem ficar mais puros diante de Deus. Esse tipo de purificação é segundo o Velho Testamento e já não está em vigor, porque Jesus já fez o sacrifício puro e perfeito aos olhos do Pai. E Deus não quer mais nenhum outro sacrifício, a não ser aquele que já foi completado por Jesus, ao morrer Ele por nós na cruz do Calvário, ao derramar Ele o seu sangue naquela Páscoa tão importante. Por isso, olhe para a cruz e veja ali o sacrifício de purificação do qual nós necessitávamos. E então, aceitando esse sacrifício a nosso favor, nós encontramos a purificação que Jesus fez por nós. Abraçamos-la pela fé e dizemos a Deus: eis aqui a minha vida. Eu venho diante de ti arrependido pelos meus pecados que eu cometi. Peço perdão. E aceitamos que Jesus morreu no nosso lugar. Aceitamos a sua salvação pela fé. Fala assim com Deus e diga que recebe a salvação em Jesus e a sua purificação dos seus pecados. Creia que Deus ouve essa oração. Quero encorajá-lo a ler a Bíblia. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. E assim vai aprender mais de Jesus. Leia em especial os Evangelhos. Todos os dias fale com Deus, sempre em nome de Jesus, porque foi Jesus que morreu por nós na cruz. E a Bíblia ensina-nos claramente que nós vamos ao Pai, sempre em nome de Jesus. Frequente uma igreja que ensina estas doutrinas que são tão importantes e que ensina o Evangelho. Será importante para a sua formação como discípulo de Jesus poder estar num ambiente onde possa receber a instrução. A minha oração é que Deus continue a abençoá-lo. Esteja atento aos próximos vídeos, onde vamos comentar mais sobre estas doutrinas importantes. Vamos comentar a doutrina da reconciliação com Deus, que é tão vital também nós compreendermos. Que a bênção de Deus esteja sobre si.